Graça e paz, que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, não só hoje, mas todos os dias, em nome de Jesus. Glória a Deus, mais um dia, mais uma manhã. E hoje, para a gente fechar esse assunto desta casa que precisa ser mobiliada pelos dons, né? Nós falamos um pouquinho de Romanos 12, os dons do Pai. Falamos ontem de Efésios 4, os dons do Filho. E hoje quero falar um pouquinho de 1 Coríntios 12, os dons do nosso querido e amado Espírito Santo. Amém? Esses são os mais conhecidos, são os mais falados. Os dons do Espírito Santo é a nossa grande busca, né? E quantas vezes a gente é novo na fé e a gente fica, eu quero ser batizado no Espírito, eu quero ser batizado no Espírito, e a gente tem no nosso entendimento tão limitado que a única manifestação do batismo do Espírito Santo é o dom de orar em línguas, né? E nós vamos descobrir aqui que isso daqui o orar em línguas é um dom. E claro que ele é uma das manifestações do Espírito Santo em nós. Mas todo cristão que nasceu de novo, que já se colocou debaixo do senhorio de Cristo, que já tem o Espírito Santo habitando em si, ele recebe um dom. E esse dom, em algum momento da vida, ele vai manifestar. Claro que a gente quer o que é visível, né? Todo mundo quer orar em línguas para mostrar que é cheio do Espírito Santo. Mas só orar em línguas, né? Não estou diminuindo, em nome de Jesus, que você entenda essa minha expressão, tá bom? Eu oro em línguas, amo orar em línguas, e eu entendo a oração em línguas como uma arma de guerra espiritual. E o próprio apóstolo Paulo nos ensina a buscarmos, a realmente buscarmos o Senhor por esse dom de orar em línguas. Porque ele vai nos dizer que quem ora em línguas é que ora bem, porque ele ora diretamente a Deus. Não tem interferência, passa direto. Então, muitas vezes nas nossas guerras, nós precisamos usar o recurso e essa arma que Deus nos deu, que é a oração em línguas. Amém? Mas falando desse dom do Espírito Santo, vou recordar um pouquinho da palavra que o Senhor entregou, né? No dia 8, depois você dá uma olhada aí no vídeo, se você não viu, se você é novo no canal, seja bem-vindo. Meu nome é Sheila, tô nesse desafio que o Senhor me entregou de gravar um vídeo todas as manhãs com uma devocional. E esse momento de café com provérbios, aí você fala, ué, café com provérbios? E cadê o provérbios? Volta lá nos primeiros vídeos que você vai entender o que é o livro de provérbios e como nós comemos o livro de provérbios, é um alimento diário, mas especificamente para esses dias que o Senhor está construindo algo, falando sobre esta casa espiritual que está sendo edificada, que sou eu e é você. Nós já sabemos disso. Essa não é uma nova mensagem. Então eu não vim trazer uma nova revelação, eu vim trazer aquele pãozinho francês com aquela manteiguinha, com aquele cafezinho preto, aquele cafezinho básico, delicioso que nos alimenta todo dia. É simples, mas nos alimenta. Amém? E recordando, eu falei aqui o dom do Pai, né? Os dons do Pai, lá de Romanos 12. E aí o Senhor, ele foi me trazendo um entendimento assim para explicar, quando a casa está sendo construída. Essa casa, ela já é construída segundo uma planta. Então, enquanto levanta as colunas, mas começa a separação com as paredes, cada cômodo já é construído com um propósito. Então, já começa na hora da separação do metro quadrado, cada um já é um propósito. Então, ali já a sala normalmente já é maior, mais larga, mais quadrada. Os quartos, então ela já é construída com um propósito. Esse é os dons do Pai. Nós já nascemos com um propósito. Nós já viemos nesse mundo para cumprir esse propósito. E falamos sobre os dons do Filho, que é equipar cada cômodo para cumprir o propósito. Aí dei o exemplo assim,
uma sala, ela já começa a ser equipada com as tomadas, os lugares estratégicos da janela. A cozinha, ela já começa a ser equipada com toda a parte de encanamento, a parte hidráulica. Aí a gente já começa a ver aonde vai ser colocada a pia, porque ela começa a ser equipada para cumprir o propósito que ela foi construída. E os dons do Espírito são os móveis que mobilia este cômodo para exercer o propósito. Então, eu vou mobiliar a minha cozinha com armário, com geladeira, com fogão, com a pia, porque ela já foi construída com esse propósito, ela já foi equipada para este propósito, ela já passou toda a parte elétrica, hidráulica, os encanamentos já tá tudo certo, já tem o lugar específico de colocar a pia, o lugar específico para colocar o armário, colocar a geladeira. Então ela começa a ser preenchida, mobiliada. E foi assim que o Senhor trouxe esse entendimento das diferenças dos dons. E nós vamos falar agora de 1 Coríntios 12, os dons do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo começa assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que tenhais desconhecimento, ou em outras traduções, que sejais ignorantes, não tenham entendimento, o conhecimento. Sabeis que quando éreis pagão, de uma maneira ou de outra fostes fortemente atraídos para os ídolos mudos. Portanto, eu vos afirmo que ninguém que fala do Espírito de Deus pode dizer: maldito seja Jesus. Da mesma forma, ninguém pode declarar Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem várias formas de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Isso é muito importante. Nós precisamos, de uma vez por todas, abrir essa mente religiosa que coloca Deus numa caixinha. Que quer dizer para Deus a única forma de Deus atuar, a única maneira do Espírito Santo trabalhar. A gente precisa abrir, esse cabeção duro aqui e entender essa palavra. O verso 7. A cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito. Aí vem o propósito, com a finalidade de que todos sejam beneficiados. A finalidade é que todos sejamos... Eu vou ler em outra tradução aqui. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. O intuito é ter um aproveitamento. Deus não vai te dar um dom que não é útil no seu ministério. Deus não vai te dar um dom que não vai ser proveitoso. Isso a gente precisa discernir. Aí o 8. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito é outorgada a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outro poder para operar milagres, e a outro profecia, e a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas, e ainda a outro interpretação de línguas. Entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas essas ações e ele as distribui individualmente a cada pessoa conforme deseja. Conforme ele deseja, ele distribui. É o querer e a vontade de Deus. Mas o apóstolo Paulo também nos ensina a buscarmos com diligência os melhores dons. E ele fala: então, nós precisamos buscar com diligência, com cuidado, com zelo, os dons, essas mobílias que vão capacitar-nos a cumprir o nosso propósito, a cumprirmos a nossa missão. Essa casa aqui, ser preenchida com os dons, mobiliadas pelos dons, mas não só para enfeite, para eu dizer que eu tenho, não, precisa ser útil. E é isso que a gente precisa entender. A gente quer todos os 9 dons aqui do Espírito Santo para colocar na prateleira e ficar se exibindo. Olha lá, eu tenho dom, eu tenho. E a gente quer se exibir, mas não tem proveito no nosso ministério, não é útil.
é só exibicionismo, não, queridos. Os dons do Espírito Santo visa beneficiar, tem um final, tem uma finalidade de ser proveitosa para o corpo de Cristo, para o aperfeiçoamento dos santos, como nós vimos em Efésios. O intuito é esse, é sermos um, é termos uma unidade. A finalidade é que todos sejam beneficiados, é que todos sejam abençoados. Os dons do Espírito Santo é para servirmos, amados. Os dons é para servir. Fruto do Espírito molda o meu caráter, transforma o meu ser. Mas os dons é para servir. Amados, não adianta querermos todos os dons se não for para servir os outros, se for só para se exibir, só para se sentir bem. Só para se sentir, olha, eu sou uma pessoa abençoada, porque olha, eu tenho o dom de orar em línguas, eu tenho interpretação, eu tenho profecia, eu tenho palavra de conhecimento, Deus me revela, é porque eu sou santo. Não, queridos, não tem nada a ver com isso. Eu costumo dizer, não tem a ver com a gente, tem tudo a ver com Ele. Ele dá o dom para quem Ele quer. E outra coisa que a gente precisa gravar, o dom é irrevogável. Então a gente vê pessoas nas trevas, pessoas desviadas e continuam com o dom da pregação, continuam com o dom da profecia, continuam com o dom em línguas. O dom é irrevogável, queridos. Nós que precisamos realmente do discernimento, que é um dom do Espírito, para discernirmos os espíritos. Você vê que o dom do discernimento, ele fala que é discernimento de espíritos. Além de ser no plural, é com E minúsculo. Porque não está falando exclusivamente do Espírito Santo de Deus. Está falando de uma variedade de espíritos. Do Espírito de Deus, do Espírito do homem e de espíritos malignos, que são demônios. Então nós precisamos desse discernimento para discernir quando uma pessoa está falando ou fazendo algo. Se é de fato do Espírito Santo de Deus, se é dela mesma, se ela está na carne, ou se ela está possessa por um espírito de engano. Nós precisamos buscar diligentemente esses dons para mobiliar a casa. A casa não pode estar vazia, ela precisa estar mobiliada. Mas lembre-se, ela vai estar mobiliada conforme utilidade. Então, seja quais são os dons que o Filho derramou sobre você, qual o seu dom ministerial, seja o dom de profecia, de evangelismo, de pastoreio, o dom apostólico, o dom de ensino, os dons que o Filho, que Jesus Cristo distribuiu a nós. Nós precisamos desses dons do Espírito Santo. Nós precisamos, porque esses dons do Espírito Santo, eles vão nos capacitar para cumprir um propósito. Imagine uma sala vazia, sem sofá. Imagine a cozinha sem o armário de cozinha, sem um fogão. Imagine um quarto sem cama. Você vê que fica incompleto? E muitas vezes, quando a gente está no início da vida, assim, numa fase, falta uma coisa ou outra, né? Mas em algum momento, coisa boa é preencher todos os cômodos da casa com a finalidade. Amém? Deu um probleminha aqui. Calma aí, foi. Então, isso que a gente precisa estar com o nosso coração guardado nisso. Em nome de Jesus. Amém? Busque com diligência os dons do Senhor. Eu não vou falar especificamente cada um dos dons. Leia lá 1 Coríntios 12. E a partir do verso 8 vai falar que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, a um ele deu palavra de sabedoria, a outro conhecimento. E o mesmo Espírito foi distribuindo. Aí ele termina no verso 11 dizendo, ele distribui individualmente a cada pessoa, conforme ele deseja, conforme lhe apraz. Tem tudo a ver com ele, não tem a ver com a gente, tem a ver com ele. Então vamos buscar esses dons, vamos preencher essa casa com os dons, com a missão, com o propósito. E eu vou repetir aquilo que o Senhor me entregou e que eu falei no início. Os dons do Pai, ele revela propósito. Eu já nasci com um propósito. Eu já fui construída, esta casa já foi construída com um propósito. Os dons que Jesus deixou para nós é equipar esta casa com todos os recursos necessários para cumprir o propósito que eu nasci. E os dons do Espírito Santo é mobiliar esta casa para que então haja uma capacitação, realmente uma manifestação
do propósito, é a missão, é cumprir a missão. Uma sala que tem tudo para ser sala, mas não tem os móveis, ela não vai não vai funcionar, né? Ela não vai operar segundo a finalidade, que é juntar pessoas no mesmo ambiente. Então precisa estar com sofás, precisa estar num lugar confortável. Por quê? Porque o intuito da sala é reunir pessoas. O intuito do quarto é deitar e descansar. Então ele precisa da minha cama, ele precisa estar num lugar mais confortável, mais aconchegante. O intuito da cozinha é cozinhar. Então ela precisa estar equipada com tudo aquilo que vai me ajudar a cozinhar, a fazer um alimento. Então é isso que a gente precisa entender. Em nome de Jesus, desperta o dom de Deus que há em ti. Desperta. Ore, peça ao Senhor para te mostrar, olhe para dentro de você e reconheça as suas qualidades. Reconheça aquilo que você é bom. Reconheça que tem áreas que você é boa. Reconheça em coisas que você faz muito bem. Aquilo que as pessoas elogiam que você faz muito bem e que você não vê a hora passando com aquilo que você faz. O seu propósito, a sua missão está totalmente ligada a isso. Aquilo que te traz muita indignação, o que você não suporta ver, está ligado ao seu propósito, está ligado à missão. Então a gente precisa estar nesse lugar, realmente, de nos conhecermos, buscarmos os dons com diligência para preencher essa casa aqui. Não queira uma casa vazia, não queira. Queira uma casa preenchida, mobiliada pelos dons. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, fique na paz e até amanhã, em nome de Jesus. Um grande beijo.